A 35 quilômetros da costa de Itanhaém, localizada no litoral sul de São Paulo, surge das águas do Atlântico um lugar onde o ser humano é um invasor indesejado. Esta é a Ilha da Queimada Grande, um território de 430 mil metros quadrados, isolado por penhascos íngremes e uma vegetação que parece esconder segredos perigosos. Diferente de outras ilhas do litoral paulista, aqui não existem praias ou enseadas seguras. O desembarque é feito sobre rochas escorregadias, servindo como o primeiro aviso de que este reino não nos pertence. Desde 1985, a área é uma unidade de conservação federal, com acesso estritamente proibido pela Marinha do Brasil. Sem guardas ou cercas, a Queimada Grande é protegida por um exército silencioso, um santuário de Mata Atlântica onde a entrada só é permitida a pesquisadores autorizados, deixando o resto do mundo a observar, de longe, a fortaleza de escamas mais temida da Terra. Por décadas, uma lenda urbana aterrorizou navegantes. A ideia de que na Queimada Grande existiram 5 serpentes para cada metro quadrado. Embora a ciência tenha provado que esse número é um exagero, a realidade não é menos impressionante. Segundo biólogos do Instituto Butantan, a população estimada varia entre 15 e 20 mil indivíduos vivendo em um espaço extremamente restrito. Isso confere à ilha o título de local com a maior densidade populacional de uma única espécie de serpente no mundo. Imagine um território de 1,5 km de extensão, onde em certas áreas é virtualmente impossível caminhar sem encontrar uma jararaca ilhoa. Essa concentração massiva cria um ecossistema único, onde as serpentes não são apenas habitantes, mas as donas absolutas de cada centímetro de solo e galho. Em termos de densidade global, o local só perde para a ilha de Xidao, na China, mas em termos de perigo e isolamento, a Queimada Grande permanece em um patamar incomparável. Para entender como este lugar se tornou uma fortaleza de serpentes, precisamos viajar 11 mil anos no passado. Durante a última era glacial, o que hoje conhecemos como Ilha das Cobras era apenas o topo de uma montanha unida ao continente. Com o fim do período glacial e o derretimento das calotas polares, o nível dos oceanos subiu drasticamente, engolindo as planícies e isolando o cume da montanha em alto mar. Esse evento geológico condenou uma população de jararacas comuns ao isolamento total. Enquanto a maioria dos animais conseguiu migrar para a terra firme antes da inundação completa, as serpentes que restaram ficaram confinadas em um laboratório natural sem saída. Presas em um ambiente de apenas 430 mil metros quadrados, elas foram forçadas a enfrentar um desafio evolutivo brutal. Sem o fluxo genético do continente com recursos limitados, o tempo e a geografia começaram a moldar uma criatura completamente nova, iniciando um dos processos de especiação mais fascinantes da biologia moderna. O isolamento na Queimada Grande trouxe um problema mortal, o fim das presas habituais. Sem roedores, que são a base da dieta das jararacas no continente, essas serpentes enfrentaram a fome absoluta. A solução veio de uma mudança drástica de comportamento e anatomia. Enquanto seus parentes continentais caçavam exclusivamente no solo, a jararaca ilhoa desenvolveu a rara capacidade de viver e caçar nas alturas. Ao longo de milênios, sua cauda tornou-se prênsil, agindo como um quinto membro para garantir a estabilidade nos galhos mais finos. Ela se tornou a única espécie de jararaca no Brasil capaz de habitar o topo das árvores, uma adaptação vital para alcançar o único alimento abundante na ilha, as aves migratórias. Essa transição para a vida arborícola não foi apenas uma escolha, mas uma obra-prima da engenharia biológica. Para sobreviver, a jararaca ilhoa precisou redesenhar sua forma de enxergar, se mover e atacar, formando o céu no seu novo domínio de caça e garantindo a sobrevivência da espécie em um dos ambientes mais restritos do planeta. A adaptação para caçar aves nas alturas trouxe um desafio tático. Uma presa ferida no ar pode voar longe e morrer no mar, tornando-se uma refeição perdida. Para evitar isso, a natureza refinou a química da jararaca ilhoa de forma impiedosa. Seu veneno evoluiu para ser de 12 a 20 vezes mais potente que o de suas parentas continentais, garantindo que a morte da presa seja praticamente instantânea.
Esta toxina é um coquetel hemotóxico altamente agressivo, projetado para paralisar o sistema nervoso e começar a digerir os tecidos da vítima antes mesmo dela ser engolida. Diferente das jararacas comuns, que depende da quantidade, a ilhoa aposta na qualidade extrema de cada gota. Essa potência extraordinária não é um acidente, mas uma necessidade energética. Em um ambiente onde cada caçada é uma questão de vida ou morte, a evolução criou uma das armas biológicas mais eficientes e rápidas da Terra. Uma química tão especializada que transformou uma pequena serpente dourada no predador mais letal da sua categoria. O que acontece quando essa potência química encontra o organismo humano? Para uma pessoa picada na queimada grande, o tempo deixa de ser um conceito e se torna uma contagem regressiva desesperadora. Segundo dados do Instituto Butantan, o veneno da jararaquilhoa é capaz de provocar a morte de um adulto em apenas 6 horas após a inoculação. A ação é devastadora. A toxina causa hemorragias internas graves, falência renal aguda e a necrose, ou morte dos tecidos ao redor da picada. Diferente de outros acidentes ofídicos, onde há tempo para a busca de socorro, o isolamento geográfico da ilha, a 35 km da costa, torna qualquer ataque praticamente fatal. Sem a administração imediata do soro específico, o corpo entra em um colapso sistêmico que a medicina mal consegue reverter a tempo. Essa letalidade extrema não é apenas um fato biológico, é a barreira invisível que mantém os curiosos longe e garante que, nesta ilha, a natureza mantém um controle absoluto sobre a vida e a morte. Por séculos, o homem tentou dominar a queimada grande, mas a natureza sempre teve a última palavra. No final do século XIX, a Marinha do Brasil instalou um farol de balizamento na parte mais alta da ilha, forçando famílias de faroleiros a residirem neste inferno de escamas. O isolamento era absoluto e o perigo constante. Os registros históricos da época são marcados por relatos sombrios de acidentes fatais com serpentes que invadiam as habitações em busca de calor ou alimento. A convivência tornou-se insustentável. As lendas locais falam de famílias inteiras que sucumbiram às picadas silenciosas durante a noite, transformando a rotina de manutenção do farol em uma missão suicida. Em 1920, após sucessivos ataques fatais, a Marinha tomou uma decisão drástica. O farol manual foi abandonado e substituído por um sistema automático, eliminando de vez a necessidade de presença humana em terra firme. Desde então, as casas dos faroleiros foram engolidas pela vegetação, tornando-se ruínas que provam a nossa derrota. Hoje, o farol automático pisca solitário no topo da elevação de 206 metros, sendo a única luz em uma ilha onde, desde a década de 20, ninguém mais ousa morar. Muitos se perguntam a origem do nome Queimada Grande e a resposta revela uma tentativa desesperada do homem de retomar esse território. No passado, pescadores e militares da Marinha do Brasil, cientes de que o desembarque era uma sentença de morte, utilizavam fogo como arma tática. Eles ateavam incêndios monumentais na mata costeira para tentar afugentar ou eliminar a população excessiva de serpentes e limpar o caminho para a terra firme. Esses fogos eram tão intensos e recorrentes que podiam ser avistados claramente do continente, em Itanhaém, iluminando o horizonte como um aviso constante de perigo. Foi essa prática bruta de tentar limpar a vegetação que batizou a ilha, mas a estratégia falhou miseravelmente. Embora o fogo tenha consumido parte da Mata Atlântica original, ele foi incapaz de ameaçar o reinado da jararaquilhoa. As serpentes se refugiavam em fendas rochosas e grutas, ressurgindo das cinzas assim que as chamas se apagavam. Hoje, o nome Queimada Grande permanece não como um símbolo da conquista humana, mas como uma cicatriz histórica da nossa frustrada tentativa de expulsar os verdadeiros donos da ilha. Apesar de protegida pela marinha e por milhares de venenos fatais, a jararaquilhoa enfrenta um predador que não teme suas picadas, a ganância humana. Por ser uma espécie endêmica que não ocorre em nenhum outro lugar do planeta, ela se tornou um dos alvos mais valiosos para o tráfico internacional de animais selvagens. Biopiratas desafiam as leis e o perigo da ilha
para capturar exemplares que podem ser vendidos por fortunas no mercado negro europeu e americano. Essa retirada ilegal de indivíduos é o principal fator que coloca a espécie na lista de animais criticamente ameaçados de extinção. Pesquisadores relatam que até mesmo assistentes de laboratório já foram abordados por compradores interessados em obter uma serpente da ilha a qualquer custo. O isolamento que garantiu a evolução dessa criatura única por 11 mil anos é agora sua maior vulnerabilidade. Sem um controle rigoroso, o planeta corre o risco de perder uma linhagem genética inteira para colecionadores particulares, transformando o tesouro biológico de Itanhaém em um fantasma da biodiversidade brasileira. Diante da ameaça de extinção e dos perigos da biopirataria, a ciência brasileira trava uma batalha silenciosa para garantir o futuro da rainha da ilha. O Instituto Butantan, que estuda esses animais desde 1911, mantém hoje uma população de segurança em cativeiro, simulando minuciosamente o clima e a topografia da Queimada Grande. Mais do que preservar uma espécie, esses pesquisadores protegem um tesouro biológico, cujas toxinas podem no futuro revelar curas para doenças humanas. O projeto Mão na Cobra leva esse conhecimento para a escola de Itanhaém, transformando o medo em orgulho e consciência ambiental para as novas gerações. A Ilha das Cobras deixará de ser apenas um lugar de lendas aterrorizantes para se tornar um símbolo mundial de evolução e conservação. A Jararaquilhoa permanece lá, isolada em seu trono de granito e Mata Atlântica, como um lembrete vivo de que a natureza, quando deixada em paz, cria obras-primas da sobrevivência. Entender o reino selvagem é o primeiro passo para respeitar os limites entre o nosso mundo e os mistérios que ainda habitam as sombras das nossas ilhas proibidas.